Voltando aqui, pessoal, você achou que eu ia embora, mas eu não fui não. Vamos aqui continuar falando sobre o ISS de Campo Grande. Tá chegando a hora, motivação. Dediquem-se aí nessas últimas horas aí que restem para a prova. Mantenham a tranquilidade que tudo vai dar certo. Vamos lá então. Vou falar aqui da inscrição municipal. Então, as pessoas obrigadas à inscrição no cadastro de contribuintes deverão promover a sua inscrição municipal antes do início da sua atividade, tá? Então o que ele vai fazer? Se ele for obrigado à inscrição no cadastro, antes dele começar a desempenhar suas atividades, ele deve promover a inscrição municipal no cadastro de contribuintes. Caso a pessoa possua mais de um estabelecimento autônomo em Campo Grande, a inscrição deve ser feita de forma individual para cada estabelecimento. Então aquele caso que a gente falou, né? Ele tem lá matriz e também ele tem as filiais. Eu posso fazer uma inscrição centralizada em nome da matriz? Não, você tem que fazer uma inscrição tanto da matriz quanto de todas as filiais, tá? Então todas as filiais vão ter um número de M. Consideram-se estabelecimentos autônomos pertencentes a diferentes pessoas físicas ou jurídicas, tá? Então diferentes pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que localizadas no mesmo endereço e com idênticas atividades econômicas, tá? Também consideram estabelecimento autônomo, pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica que funcione em locais diversos, tá? Então aqui imagina uma loja, né? A empresa tem uma loja de sapato na cidade. Então tem a loja 1 que está situada no centro da cidade, loja 2 localizada lá na periferia, não sei, não conheço Campo Grande. Em cada uma dessas lojas aqui são considerados estabelecimentos autônomos e, portanto, devem possuir inscrições municipais distintas. Não se consideram locais diversos, pavimentos de uma mesma edificação. Então, por exemplo, imagine um prédio comercial que tem 3 pavimentos ali da mesma empresa. Então não vão ser considerados locais diversos. 2 ou mais edificações que se comuniquem internamente também não serão considerados locais diversos. A inscrição não deve ser concedida, desculpem, caso o requerente, seus sócios ou dirigentes estejam vinculados a outras empresas com situação cadastral ou obrigação tributária irregulares, né? Então ali no ato da solicitação da inscrição, se for verificado que quem está pedindo essa inscrição ou seus sócios, dirigentes, estejam vinculados a outras PJs com situação cadastral ou obrigação tributária, seja principal, acessória irregular, a inscrição municipal vai ser indeferida. Cientificado das irregularidades e não cumprido as exigências em 15 dias, será indeferido e arquivado o pedido de inscrição. Passou 15 dias, ele não fez nada, arquivamento sumário desse pedido, tá certo? Sempre que houver qualquer modificação nas declarações constantes nos formulários, deverá ser feita a renovação da inscrição. Feita a inscrição, a repartição deverá fornecer um cartão numerado ao sujeito passivo. Vale ressaltar que todos os documentos, guias ou documento de arrecadação, impugnações e recursos devem conter o número de sua inscrição, que é ali a chave primária do contribuinte, tá? Então todos os documentos ali, sejam notas fiscais, guias, documento de arrecadação, um eventual recurso administrativo, ele deve indicar quem é ele, né, perante o fisco, né? Quem é ele perante o fisco, o que vai determinar isso é a inscrição municipal. A inscrição deverá ser permanentemente atualizada. Quando? No prazo de 15 dias contados dos eventos. Então mudou um sócio, mudou de endereço, mudou o contador, qualquer tipo de alteração deve ser comunicada ao fisco, tá? No prazo de 15 dias. Em caso de venda ou transferência de estabelecimento sem que o fisco seja comunicado da alteração, ficará o adquirente ou sucessor responsável pelos débitos ou multas do contribuinte inscrito. Legal? Cancelamento da inscrição. Então tem duas modalidades aqui. A modalidade 1, que é a suspensão da inscrição, ou a modalidade 2, que é o cancelamento, tá? Então, se através de ação fiscal seja comprovado que o contribuinte não exerce suas funções no endereço cadastrado, a inscrição vai ser suspensa. Em se tratando de baixa de inscrição, o contribuinte possui débitos. Então, ele foi lá pedir a baixa da inscrição, mas ele possui débitos. Então, a inscrição vai ficar suspensa até que ele quite os débitos que ele possui com a municipalidade. Cancelamento, contribuintes inscritos que tiverem seus atos constitutivos baixados, tá? Então, se tiver lá, tiver
for constatado, né, que ele já não funciona mais e o ato constitutivo dele está baixado, cancela sua inscrição de forma sumária. Contribuinte deixar de exercer suas atividades por 2 anos consecutivos sem informar a repartição competente. O fisco identificou que há mais de 2 anos ele não exerce suas atividades, ele também promove a baixa da inscrição. Contribuinte tiver inscrição suspensa por 2 anos ou mais. Então, nos casos de suspensão passados 2 anos, o fisco promove também a baixa da inscrição. Antes de proceder ao cancelamento da inscrição, deverá a repartição competente fazer o quê? Notificar o contribuinte através de edital. Deve ser publicado lá no Diário Oficial do município. Uma vez cancelada a inscrição, ela não pode mais ser reativada. Então, o contribuinte não pode ir lá e falar, olha, você não me localizou porque eu estava viajando, né? Tem como você reativar a minha inscrição aí? Não, não tem. Você tem que fazer uma nova inscrição municipal. Ok? Eventual cancelamento de ofício não desobriga o contribuinte do pagamento dos débitos e nem de qualquer responsabilidade tributária, né? Então não é porque o fisco vai lá e baixa aquela inscrição municipal que ele deixou, né? Agora ele não precisa mais pagar os débitos já constituídos ou responsabilidades tributárias que foram a eles atribuídas. Ele mesmo assim ele continua sendo obrigado ao pagamento desses débitos anteriores, tá certo? Baixa de inscrição. Sempre que encerrar suas atividades, o contribuinte deve promover a baixa da inscrição. Isso aqui é muito comum em situações aqui em Campinas. A gente tinha situações em que o contribuinte ele era enquadrado no regime de estimativa e o regime ele era autoalimentado anualmente, né? Então o lançamento era todo ano feito. E muitas vezes as pessoas, até mesmo por desconhecimento da legislação tributária, elas não promoviam a baixa da inscrição. Muitas vezes até eles faziam a baixa do CNPJ, mas eles não comunicavam à municipalidade que eles tinham deixado de exercer suas atividades. O que acontecia? Os débitos eles continuavam sendo gerados e aí é um problemão para o contribuinte para ele conseguir provar que de fato ele não estava exercendo suas atividades, tá? A baixa deve ser requerida também em 15 dias, assim como as alterações do encerramento da atividade do estabelecimento. Em caso de paralisação temporária e baixa de inscrição, o ISS será devido até o mês da solicitação, desde que não ocorra um fato gerador após a protocolização do requerente. Legal? Só será efetuada a baixa definitiva da inscrição caso não existam débitos, tá? Então ali se o cara pedir ali para que seja baixada a inscrição, mas se tiver débito, o fisco vai solicitar para que ele quite esses débitos, para que só depois ele efetue, né, que ele operacionalize essa baixa da inscrição. Documentos fiscais. Nota fiscal avulsa será liberada apenas às pessoas físicas ou empresas não cadastradas, importante isso aqui, tá? Quem que vai ter direito a ter nota fiscal avulsa? É a pessoa física ou uma empresa não cadastrada e não estabelecida em Campo Grande, mediante o recolhimento do ISS incidente sobre a operação tributável, tá? As empresas que estão estabelecidas em Campo Grande não faz sentido que seja liberado esse tipo de condição, até porque ele já tem acesso ao sistema de emissão de notas fiscais. Nota fiscal temporária será liberada ao contribuinte irregular, com a sua obrigação principal acessória, mediante o recolhimento do ISS sobre a operação tributável. Tá? Então, aquele que estiver em situação irregular, ele pode solicitar a emissão de uma nota fiscal temporária. Considera-se documento fiscal inidôneo, tá? Aquele que, embora revestido das formalidades legais, tenha sido utilizado para fraude comprovada. Não seja exigido para documentar a prestação dos serviços. Contenha declarações inexatas, preenchidas de forma ilegível ou com emendas, rasuras que prejudiquem a sua clareza. Tenha sido emitido após o cancelamento da inscrição, né? Então ele foi lá, pediu a baixa e depois ele emitiu uma nota fiscal. Não guarde as exigências ou requisitos previstos em lei ou em normas complementares, tá? Então, todas essas situações aqui vão fazer com que o documento fiscal, que a nota seja considerada inidônea, tá legal? Atendendo às peculiaridades das atividades exercidas pelo contribuinte e aos interesses da Fazenda, podem ser autorizadas as seguintes medidas: modelos especiais de livros e documentos, emissão de notas em regime especial, escrituração de livros em regime especial, dispensa de escrituração de livros e notas. Os contabilistas vão responder solidariamente com os contribuintes pelo descumprimento de obrigação tributária decorrente de qualquer falsidade de documentos que assinarem
ou de irregularidades, escrituração que é praticada. Então não é em qualquer situação, né? É quando há de fato a participação do contabilista, tá? Com a finalidade de fraude à fazenda pública, tá? Então são nas situações em que ele contribui, né, para o descumprimento de obrigação, de forma a falsificar algum documento e ele venha assinar esse documento, ou de uma escrituração irregular que ele venha fazer e que tenha a finalidade de fraudar o fisco municipal, tá certo? Vou deixar essa parte aqui de penalidades e para finalizar o ISS já nesse próximo bloquinho e daqui a pouquinho a gente volta.